Vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria nos vai do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos na ceia do amor. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa celebração eucarística nesse 33º domingo do tempo comum. Esta missa será celebrada pelas almas de Evaristo Afonso, Jacinto e Rosa Oliveira, Manuel Tomé Oliveira, Rita Garcia, Maria Espírito Santo Garcia, Karen Ramos, José Medeiros, Maria dos Anjos Botelho, Tony Calouro, Timothy da Ponte, Joseph Salema, José Hilário, Manuel Hilário e David Lima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, no início desta celebração, nós somos convidados a nos arrepender de nossos pecados, a nos reconciliar com o Senhor, para melhor celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria do vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. Leitura do livro dos Provérbios. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não desaventura em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e suas obras a levam às portas da cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos e serás feliz, tudo te correrá bem. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoa o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias
dias da tua vida. Ditosos os que seguem o caminho do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. Enquanto disserem paz e segurança, e então de subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda sobre um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, por isso não durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá fruta abundante. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, conforme a capacidade de cada qual. E depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento, foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor.
Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 1 só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Sentados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico e o Evangelho também, aos poucos, chega ao fim. Chega ao fim o Evangelho de Mateus, que nós temos ouvido aqui todos os domingos, exceto quando tivemos uma ou outra solenidade, como por exemplo, dias atrás tivemos a solenidade de Todos os Santos. Então o Evangelho de Mateus nos ajudou a refletir sobre o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, ao chegar ao fim, o Evangelho está falando exatamente do julgamento de Deus, assim como Jesus também, aqui no Evangelho, está se aproximando dos últimos dias da sua vida e, de acordo com o Evangelho, daqui mais alguns capítulos à frente, Jesus vai ser crucificado. Então, ao chegar ao fim, o Evangelho reflete aquilo também que vem ao fim da nossa vida. O que vem ao fim da nossa vida? Ao fim da nossa vida vem a morte, vem o julgamento de Deus, vem o céu ou vem o inferno. Isto é o que vem ao fim. Isto é o que ensina para nós a doutrina cristã. Por isso, Jesus nos conta essa parábola, que é uma parábola que nos lembra o julgamento de Deus. Assim como a parábola da semana passada, das 10 virgens, daquelas que eram imprudentes e daquelas que eram prudentes, a respeito da festa de casamento. Aquelas que tinham o óleo para entrar na festa, aquelas a quem lhes faltou o óleo porque não eram prudentes, porque não compraram antes de chegar à espera do noivo. E Jesus agora, ao falar dos talentos, exatamente está falando da mesma coisa.
São Paulo já nos lembrou isso hoje, na segunda leitura, quando ele nos falou a respeito do dia do Senhor. E ele disse para nós aqui na segunda leitura que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. O dia do Senhor é como o dia do ladrão. Lembra-nos aquilo que Jesus fala no Evangelho a respeito, que se nós soubéssemos o dia e a hora que o ladrão viria para roubar a nossa casa, nós ficaríamos em casa, esperaríamos o ladrão chegar. Mas como não sabemos o dia e nem a hora, então nós deixamos a casa trancada para que o ladrão não entre. E ele diz: o dia do Senhor vai ser como o dia do ladrão, será uma surpresa. E São Paulo está lembrando muito bem isto na segunda leitura, quando nos fala do dia do Senhor também. Mas ele diz: aqueles que são os filhos da luz não devem estar preocupados com este dia. Aqueles que caminham na luz não devem estar preocupados com este dia. Mas aqueles que estão nas trevas, então é melhor que estejam preocupados. A verdade é que Jesus fala exatamente disto. Nós não sabemos o dia nem a hora, portanto, nós devemos aqui nos comportar de acordo com esta parábola, como aqueles que fazem os talentos que Deus nos dá multiplicarem na nossa vida. Para entendermos bem esta parábola, a primeira coisa que devemos entender é que Jesus conta uma história, e essa história serve para o seu tempo e serve para o nosso tempo. No tempo de Jesus, embora ele esteja falando aqui de alguma coisa mais econômica, para falar do exemplo dos nossos talentos, ele quer nos dizer: os talentos que Deus nos dá, eles não podem ser enterrados. Um talento no tempo de Jesus era uma medida de peso, e um talento pesava exatamente 50 libras. E um talento era ouro ou era prata. Um talento, sendo ouro, servia para pagar 15 anos de trabalho de uma pessoa. Então aquele que recebeu um talento já tinha recebido muito dinheiro. Aquele que recebeu 2 ainda mais, e aquele que recebeu 5 ainda muito mais. Agora, aqui na parábola, que é um pouco de fato comercial, diz que cada um procurou empregar o talento de acordo que o talento não perdesse o valor. Este é o talento da parábola. O talento da parábola quer dizer exatamente isso: dinheiro. Mas Jesus está falando dos talentos que nós recebemos, que não são o nosso dinheiro, e que não são os nossos bens, e que não são a nossa riqueza. Os talentos que Jesus fala no Evangelho, para que nós entendermos neste dia de agora quais são os talentos que Deus nos dá, e que são talentos espirituais, que são talentos que nos ajudam a crescer e que nos ajudam também a fazer com que a vida dos outros cresçam. Na parábola, Jesus falava a respeito do seu tempo, que não recebeu o talento de Deus. O grande talento de Deus foi Jesus Cristo ter vindo ao mundo, ter pregado o amor, a misericórdia, ter pregado o perdão. Através da sua lei, Deus deu às pessoas a certeza do seu amor, da sua misericórdia. Mas no tempo de Jesus, eles rejeitaram esses talentos, rejeitaram Jesus como o talento de Deus, rejeitaram o amor que ele trouxe, rejeitaram a sua misericórdia, não aceitaram a sua palavra e não acreditaram no que ele falava. Para nós hoje, os talentos de Deus são os mesmos. Jesus que é nos dado, Jesus que é nos oferecido, e Jesus pede de nós que, na mesma maneira que ele trouxe a misericórdia e o amor, que este amor, que esta misericórdia estejam nas nossas vidas, que isto cresça, que isto se multiplique e que isto também transforme a nossa vida e a vida dos outros. Muitas vezes
os nossos talentos são enterrados. O que fala o Evangelho? Aquele que recebeu 5, trabalhou, ele arriscou os seus talentos, ele poderia ter perdido, é verdade, mas ele arriscou os 5 para ganhar outros 5. O que recebeu 2, arriscou os 2 para ganhar outros 2. O que recebeu 1, guardou o talento num buraco, enterrou, porque ele pensou: esta é a melhor forma de guardar o talento do meu Senhor. Deus não quer que nós enterremos os nossos talentos. Deus não quer que nós enterremos as coisas boas que Ele nos dá. Deus não quer que nós enterremos nem a sua palavra que Ele nos dá. Se a sua palavra vem a nós e não nos transforma, é porque nós não usamos o talento que Deus nos dá. Se o amor de Deus vem em nós e não muda nada na nossa vida, é sinal que o talento de Deus está enterrado. Se a misericórdia de Deus vem em nós e ela não se multiplica, a partir do momento que eu sou instrumento da misericórdia e do perdão de Deus, o talento também está enterrado. O que diz o Evangelho? Tira daquele que tem pouco e dá àquele que tem mais. Quem mais faz experiência do amor de Deus, recebe mais. Quem mais faz experiência da sua relação com Deus, também recebe mais. E quem mais faz a experiência de Deus na vida, vai receber mais. Mas quem não faz nenhuma experiência de Deus, nunca recebe a graça de Deus, porque está fechado para ela. Então este é o talento que nós hoje buscamos, ou que devemos ter na nossa vida como multiplicado, que devemos ter na nossa vida como algo que transforma a nossa própria existência. Meus irmãos e minhas irmãs, haverá o julgamento de Deus para nós, e nós seremos perguntados o que nós fizemos com os nossos talentos. Nós seremos perguntados por isso. Nós seremos perguntados qual é o bem que nós fizemos. Nós seremos perguntados quais são as boas obras que nós fizemos. Preste atenção no Evangelho de domingo que vem, Jesus Cristo, Rei do Universo. Exatamente a pergunta que Jesus vai fazer é esta: qual o bem que nós fizemos? Então, não adianta dizermos, não, vai ser tudo bem no final. No julgamento de Deus, Deus tem um amor, uma misericórdia para dar a todos. Tem, exatamente tem. Tem aqueles que merecem, mas não aqueles que não merecem. Porque aqui no Evangelho, o que acontece é isto: quem não é merecedor disto, é jogado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Esta é a verdade. Então, vamos perseverar naquilo que diz São Paulo. Se nós somos filhos da luz, nós não estamos preocupados com isso. Se nós somos filhos da luz, nós não estamos preocupados com o julgamento de Deus. Pode ser quando for, mas quando é que se dá esse julgamento? Se dá no dia que nós passarmos deste mundo para o outro mundo. O julgamento de Deus se dá no último dia da nossa vida aqui nesta terra. É naquele dia. Qual o dia que vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Jesus fala que nem os anjos do céu sabem. Quem sabe é somente o Filho do Homem. E Jesus não marca dia, Jesus não marca ano, Jesus não marca hora. Pode ser qualquer hora, pode ser qualquer momento, pode ser qualquer dia. O fato é, a nossa vida não pode ser vivida como se esta realidade fosse a única realidade que existe. Há muita gente que vive neste mundo, nesta vida, pensando que esta vida é para sempre, pensando que este mundo é para sempre, e pensando que esta é a única realidade. Estão todos enganados. Estão todos como as virgens insensatas, que o Evangelho chama o quê? Chama de estúpidas, porque são ignorantes. Então há muita gente que vive nesta ignorância, e então vão viver nesta ignorância para sempre. Mas a verdade é, Deus nos dá esta oportunidade de um julgamento de amor quando nós, na nossa vida, já aqui fizemos os nossos talentos crescerem e se multiplicarem. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor não é a palavra da decepção, não é a palavra do medo,
Mas a palavra do Senhor é a palavra que nos chama a esperança, porque o Senhor nos faz passar de uma situação aonde nós conhecemos a limitação da vida para uma realidade aonde existe a vida sem fim, a vida no mundo que há de vir, como nós rezamos no nosso credo, como nós rezamos na nossa oração que manifesta a nossa profissão de fé. Então, que sejamos assim, aqueles que vivemos e procuramos pôr na nossa vida o temor de Deus. Qual é o temor de Deus? Não é o medo. O temor de Deus, que é o dom do Espírito Santo, é exatamente o temor de perder a bondade de Deus na nossa vida. Ou seja, quando nós temos o temor de Deus, nós fazemos de tudo para que a bondade de Deus sempre esteja na nossa vida. E é isto que o Espírito Santo nos inspira. E é isto que devemos procurar durante a nossa vida. Que o temor de Deus esteja na nossa vida. Que este desejo de que a bondade de Deus, estando sempre na nossa vida, nos conduza exatamente para este julgamento de amor e de misericórdia de Deus, que refletirá a mesma misericórdia e o mesmo amor que nós vivemos através da multiplicação dos talentos que Deus nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, Pôncio Pilatos, desceu e foi sepultado. Estou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. De novo há de vir em sua glória para os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão e espera a ressurreição e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor manda-nos vigiar. Oremos uns pelos outros e por todos, para que os homens vivam dignamente, e digamos com toda a confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, para que permanecem vigilantes, mas em paz. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem os seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons, e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponha a render. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia,
e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dom de Deus. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Senhor nosso Deus, fazei amadurecer em cada homem os frutos da vossa bondade, para que no último dia todos possam recebê-los transfigurados por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados. Pois no chão da minha vida quis fazer frutificar nos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago frutos que colhi e em tua mesa quero pôr nos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago frutos Bendito sejais, que colhi e em tua mesa quero nós apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste, quero sempre cultivar nos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago frutos que colhi e em tua mesa quero pôr nos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever. É nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos a cada dia os efeitos da vossa bondade. E possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pela qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que vai em nome do
Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, e como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós nos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte de cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificaste sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Deus Todo-Poderoso, pela participação nestes santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo, conformai-nos à imagem do vosso Filho e fortalecei-nos no vínculo da unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da Igreja, reconhecendo os sinais dos tempos, à luz da fé, se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhes levemos fielmente a boa nova da salvação, e sigamos juntamente com eles o caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos, especialmente daqueles pelos quais estamos hoje rezando nesta celebração e daqueles cujos nomes estão depositados diante do altar, que morreram na paz de Cristo, e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e mártires, Santa Isabel, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e orientados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com amor e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na comunhão do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Demos a paz uns aos outros em Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em uma palavra e serei salvo. Caminhamos na alegria para a terra da promissão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Anunciamos a esperança da vitória, no amor que vai de Deus e a nós leva a sua glória. Caminhamos na alegria para a terra da promissão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Nós queremos
caminhamos na alegria para a terra da promissão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Denunciamos a mentira de viver sem amor e sem verdade, uma vida que é morrer. Caminhamos na alegria para a terra da promissão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Nós queremos ser escravos de ninguém, só em Deus há liberdade de escolher o melhor bem. Caminhamos na alegria para a terra da promissão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Jesus Cristo é quem nos guia na verdade da palavra, e o seu corpo é nosso pão. Unindo as nossas mãos, te agradecemos. Oh Senhor, neste dia, escuta a nossa prece. Pelo imenso amor que hoje recebemos no encontro amigo, te agradecemos. Oh Senhor, neste dia, escuta a nossa prece. Pela paz e alegria de vivermos unidos ao longo deste dia, te agradecemos. Oh Senhor, neste dia, escuta a nossa prece. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Aumente sempre a nossa caridade,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados um instante. Eu pus os boletins este final de semana aqui na entrada da igreja. Vamos ver se ninguém deixa nos bancos quando sair da igreja. A razão pela qual nunca estava lá é porque as pessoas não pegassem e deixassem nos bancos. Agora estão ali. Então, quando sairmos da igreja, não deixamos nada nos bancos, nem as folhas de canto e nem os boletins. Por favor, não se esqueçam, tá bem? Mas uma vez que vocês têm o boletim, eu gostaria que vocês pegassem aqui, nesta página, a segunda página para o lado de dentro. Se vocês têm aí, vocês pegam o boletim, podem olhar aí na segunda página, que ali está o relatório financeiro do ano fiscal de 2019 a 2020. O ano fiscal vai do 30 de janeiro de 2019 ao 30 de janeiro de 2020. 30 de janeiro de 2020 começou outro ano fiscal. Então, esse relatório financeiro que está aqui, ok? E eu gostaria muito que vocês se interessassem por isso. Vocês devem se interessar por isso que está aqui. Isso daqui mostra as contas da paróquia durante o ano de 2019 até 2020, do dia 30 de junho de 2019 ao dia 30 de junho de 2020. Então, vocês verão ali tudo o que foi arrecadado e tudo o que foi gasto. Agora, uma coisa importante de notar é que, desde o ano passado, nós estamos trabalhando aqui para economizar, não para gastar. Só para gastar naquilo que precisa, mas não para pôr dinheiro fora. Então vocês vão ver no total de despesas que está lá embaixo, vocês vão ver que o total de despesas do ano passado foi maior que deste ano. E aí vocês vão ver a economia nas despesas: $53.217,48. Isso é importante de se notar, que nós estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para economizar e para gastar aonde precisa. E depois tem todas as outras coisas que estão ali. Quando eu digo que eu quero que vocês se interessem, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando a gente não se interessa pelas finanças da paróquia, a gente não se interessa também pela vida da paróquia. Não pode ser assim. Nós temos que nos interessar por isso. Nós temos que fazer as perguntas, se tiver perguntas. Isso daqui é um relatório que, na verdade, é um resumo que tem o espaço para por aqui. Mas qualquer pergunta que vocês tiverem a respeito disto, podem fazer para o escritório paroquial. Não há problema nenhum. Podem perguntar. Nós temos aqui uma pessoa que trabalha exatamente para responder essas perguntas. E se não responder as perguntas, diga para mim: padre, as perguntas não foram respondidas, gostaria de saber. Então, precisamos nos interessar por isso. Precisamos nos interessar pelas contas da paróquia. Por isso que está aqui no boletim. Precisamos nos interessar para onde é que vai o dinheiro que a gente dá na paróquia. É importante saber isso, porque senão depois a gente não pode reclamar, tá certo? Senão a gente não pode, digamos assim, falar contra isso e contra aquilo. Então vamos nos interessar. Está aqui na primeira página ou na segunda página para o conhecimento. Quando chegarem em casa, pegue o boletim, olhem o que está aqui. Olhem o que está aqui. Embora nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, o reflexo nas contas da paróquia foi de uma maneira que não afetou muito, não é? Por exemplo, quando vocês olham aqui, não é? Que este relatório financeiro é até o dia 30 de junho deste ano. Nós temos aqui o mês de março, a metade de março,
o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, que são meses da pandemia, que, por exemplo, nós tivemos uma pequena queda na coleta dominical. Então vocês vão ver ali que no ano passado nós tivemos $358.923,59 de coletas, que são os envelopes que vocês dão. E vão ver que no ano que terminou agora, em junho, 346.268,94. Vai haver uma diferença de $12.000. Isso significa o quê? Que houve uma queda de $12.000 na coleta dominical que nós fazemos aqui, que se chama o budget. Por que houve essa queda? Essa queda é natural, porque nós, na pandemia, não fazemos como fazíamos quando todos estavam na igreja. Então houve uma queda na coleta de $12.000. E vocês vão ver as outras coisas aqui, senão vou demorar muito para falar disso, que está tudo relacionado aqui. Mas ponha o olho na despesa. Nós estamos sempre tentando cortar despesas aqui na igreja. Por exemplo, vocês não perceberam, mas essas luzes, as lâmpadas da igreja, foram todas trocadas. Aqui e no auditório, do lado de fora. Vocês não percebem porque vocês dizem, está a mesma luz. E, exatamente, está a mesma luz, porque a luz foi trocada, não foi aumentada a capacidade de iluminação. Todas essas luzes que estão na igreja foram trocadas semana passada. Do auditório vocês vão ver que não tem mais aquelas coisas desse tamanho lá que demorava 1 minuto, 5 minutos para a luz se acender. Foi tudo trocado, porque isso vai nos dar uma economia de $1.200 ao ano. Todas as lâmpadas daqui do auditório, do lado de fora, aquelas que ficam acesas de noite, foram todas trocadas por lâmpadas de LED ou LED, como a gente diz em inglês. Todas trocadas. Foi um investimento que fizemos. É claro que teve um subsídio do National Grid, mas fizemos, a igreja vai gastar um pouco, fizemos para economizar. E é nesse sentido que se está trabalhando aqui. Então, ponham um olho aqui nesse relatório financeiro e perguntem, ok? Perguntem. Não falem para o outro, ok? Não falem para o outro, não. Perguntem ao padre, ou perguntem a quem está ali no escritório trabalhando, que está ali para isso. Perguntem, ok? Esta é a minha insistência. Muito bem. Fiquemos em pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos em paz, e o Senhor vos acompanhe. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz por caminho nunca vi, me enviou, sou chamado Sefer-B, tu sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor.